Bom, Marcos, então, para você entender o processo, nosso foco não é ficar no processo de você aprender leitura, escrita, e sim você desenvolver a capacidade de comunicação. Aqui na United, você vai desenvolver isso de uma forma mais objetiva. Você vai ter conosco uma intro class. Essa intro class serve para você pegar teu material didático, conhecer o professor, marcar aula 1 e aprender a fazer dedicação diária. A intro class é a tua única aula em português aqui na United, Marcos. A partir da primeira aula, da aula número 1, as tuas aulas passam a ser 100% inglês, para você desenvolver objetivamente e ter um ambiente de 100% de imersão e uma pressão verdadeira no teu cérebro de fala, leitura e escrita. Esse processo com as aulas 100% inglês, criando essa pressão, vai fazer com que você desenvolva o nosso grande objetivo, que é ajudar você a desenvolver a capacidade de pensar em inglês. Esta é a grande diferença entre a United e as outras empresas que você vai conhecer, que o nosso propósito é desenvolver em você a habilidade de comunicação em inglês. Habilidade é uma coisa que uma vez que a gente desenvolve de forma verdadeira, Marcos, a gente não esquece mais. Então você precisa desenvolver habilidade. Não é uma questão de aprender inglês ou decorar o idioma, e sim desenvolver uma nova habilidade. Então esse é o nosso propósito com você. Agora você começa a entender de forma um pouco mais concreta a importância da dedicação diária e também de você ter, de forma constante, no mínimo 2 horas de aula semanal. Eu tenho uma dúvida. Sim. No caso, vai começar 100% em inglês, certo? Sim. Mas eu ainda não sei nada em inglês. Será que não vai ser difícil para mim aprender? Marcos, é desafiador para todo mundo, afinal de contas é um novo idioma. Entretanto, aqui na United nós estamos preparados para pegar uma pessoa que nunca fez inglês na vida, que é completamente zero no inglês, e ajudar ela desde o primeiro dia a realmente se comunicar. Agora, como isso é feito? É justamente esse processo, da importância da dedicação diária. Como você se dedica em casa antes da aula, você vai ver antes da tua aula 1, por exemplo, pelo menos 6 dias de conteúdo 100% inglês, que vão fundamentar a tua aula, a tua primeira aula, a tua aula 1, certo? A unidade 1. E o professor ele vai conversar com você sobre esses assuntos que você já viu em casa, que talvez até na tua primeira aula não façam muito sentido ainda, mas quando o professor vem para a aula, ele está preparado para ajudar você a realmente entender esse processo de forma mais concreta e objetiva. Então esse é o nosso grande propósito, é ajudar você a pensar em inglês. E não adianta, Marcos, a gente colocar o português ou a tradução nesse momento, vamos colocar um pouquinho de português para facilitar, que senão fica muito difícil, porque isso é simplesmente criar bengala. Quando você vai estar lá na vida real, você tem que falar inglês. Quando a gente era criança e a gente aprendeu a falar português, nossos pais não se preocuparam. Será que ele está entendendo? Será que não está entendendo? Simplesmente falaram português conosco. Então a United ela segue essa mesma linha, onde você vai ter as aulas 100% em inglês, o professor está preparado para ajudar você com as suas dificuldades, as dificuldades que com certeza vão acontecer durante o processo, mas a gente está preparado para isso. Afinal de contas, o nosso trabalho é ajudar pessoas que não sabem falar inglês a desenvolver um novo idioma. Então a gente consegue fazer isso. Agora, existem 3 pilares básicos para você ter esse resultado de forma objetiva, Marcos. O primeiro deles está relacionado à exposição. Para você desenvolver essa habilidade, você precisa efetivamente se expor ao idioma. E como é que nós garantimos essa exposição? Com a dedicação diária. Então, todo dia você vai se expor, ouvindo inglês, assistindo um vídeo em inglês, lendo um conteúdo no teu livro em inglês, você está tendo a exposição necessária. O segundo desses pilares é a necessidade. A gente precisa ter onde usar o idioma. Não adianta você se expor em algo e você nunca ter onde usar. Então, como nós criamos essa necessidade? Com as tuas aulas, pelo menos 2 horas por semana. Então, você vai criar necessidade, ou melhor, nós vamos criar a necessidade em você de falar inglês. Por isso, as aulas são 100% em inglês. Então, você se expõe e você tem onde usar. E a terceira questão é a valorização. O que é a valorização? Tem que fazer sentido para você esse esforço. E é justamente por isso que a gente quer entender o porquê que você quer aprender a falar inglês. Porque se você vai se expor, a gente vai criar necessidade, mas não faz sentido nenhum para você fazer inglês. Vou fazer inglês, mas eu não tenho um propósito bem definido, eu não tenho um objetivo ou um sonho a realizar. Por que você vai passar por esse processo? Por que você vai se esforçar? Em momento nenhum eu vou dizer para você que é fácil desenvolver um novo idioma. Entretanto, a gente considera um processo simples, onde você respeita o processo que nós estamos desenvolvendo. Você se dedica todo dia, vem para aula toda semana. E nós temos uma metodologia focada na comunicação, focada na conversação. Aí sim você consegue desenvolver a sua capacidade de comunicação. Os professores são rotativos, Marcos. Você não vai ter aula sempre com o mesmo professor. E a gente faz isso de propósito, para que você possa ter acesso a culturas, sotaques, todo um processo diferente. Não adianta você ser especialista, você fala inglês muito bem com o teu professor, o João. Mas quando você vai viajar, você vai levar o João junto com você?
Não vai. Então você tem que saber falar com qualquer pessoa. Muitas pessoas têm esse, mas vai trocar de professor, não sei o quê. A questão aqui não é que troca o professor, não é que onde você faz aulas com o professor, de repente troca, porque esse professor foi embora, vem outro, não sabe onde é que a turma parou, não sei o quê. Não é isso. Como o professor avalia a aula semanalmente, então é importante entender isso, toda semana o professor avalia o aluno. Dedicação diária, como está a tua capacidade de conversação, de se comunicar, leitura e escrita. E ele aplica notas para todo esse processo semanalmente, não é que vai ter que fazer uma prova toda semana, mas ele avalia o teu desenvolvimento. E aí ele te dá o feedback de como é que você está, se você tem que refazer a aula, tem que fazer um plantão de tira dúvida, o professor já te dá esse feedback, certo? No final da aula. O que é importante entender? Se você tiver sempre o mesmo professor, cria uma zona de conforto. Então quando a gente troca os professores, a gente tira a zona de conforto. Outra coisa é você não ter sempre os mesmos colegas. Então quer dizer, você vai ter experiências diferentes ao longo do curso que vão garantindo para você que você consegue falar inglês com qualquer pessoa. Porque quando a gente vai para fora, a gente vai se deparar com situações que você... A gente aqui na United pode simular para você 1000 situações. Provavelmente no teu primeiro e no teu segundo dia na vida real fora do Brasil, você vai ter uma situação que a gente não pensou. Porque a vida real é assim. Então se trata de a gente conseguir dar essa experiência para você de forma mais concreta. Como eu falei para você, são 4 livros. O primeiro, o segundo e o terceiro livro, Marcos, duram 3 meses cada um, certo? E você avança de 2, 3 e até 4 horas por semana no terceiro livro. O último livro, ele dura 9 meses e ele tem um propósito bem definido que é consolidar a tua habilidade de comunicação. Então, nos 3 primeiros livros, que é a primeira metade do treinamento, você vai desenvolver todas as bases do idioma, certo? Você já sabe falar inglês nos 9 primeiros meses. Entretanto, a gente precisa consolidar essa habilidade de comunicação nos últimos 9. É por isso que você pode fazer, inclusive, aulas de conversação todo dia nos últimos 9 meses. Porque quanto mais conteúdo você tiver, melhor você vai ficar. Tá, talvez você esteja se perguntando. Tem uma pessoa que faz 2 horas por semana, mas se eu fizer 5 horas por semana, os dois vão terminar o treinamento de inglês dos 8 meses falando inglês. Qual que é a diferença entre uma pessoa e outra? O nível avançado, nível básico, nível intermediário. Aqui na United nós acreditamos, Marcos, que só existem 2 níveis de inglês. Ou você fala inglês, ou você não fala inglês. Ponto final. Tá, como assim? Se todo lugar tem nível intermediário, básico, B1, C1, C2, enfim. Nós entendemos essas tabelas, nos adequamos a isso para que você entenda onde a gente vai estar, mas o nosso aluno fala inglês no final dos 18 meses. Isso acontece, Marcos, como? Qual a diferença entre essas duas pessoas? Conteúdo. Quanto mais uma pessoa se expõe, mais conteúdo ela vai ter. Uma criança de 6 anos já fala português, você concorda? Sim. Ela consegue falar sobre engenharia química com um adulto de 30 anos formado em engenharia química? Não, nem pensar. Nem pensar. E tem isso alguma coisa a ver com a capacidade de comunicação da criança? Não. Não, é conteúdo. Então, para a gente ter mais conteúdo, mais assunto, mais coisas para falar, a gente precisa ter mais contato com o idioma. Então, quem faz 2 horas e quem faz 5 horas, os dois terminam os 18 meses falando inglês. Agora, quem se dedicou mais tempo, naturalmente vai ter mais conteúdo e vai ter mais assunto para conversar em inglês. Vai ter uma habilidade mais sólida. Então, é isso que a gente proporciona para o nosso aluno ao longo dos 18 meses. E é por isso que nós conseguimos garantir que uma pessoa que faça o treinamento, que cumpra todos esses pré-requisitos, realmente vai falar inglês, vai ter habilidade de comunicação em inglês ao final do treinamento. Você conseguiu entender as diferenças da metodologia de ensino da United para as escolas tradicionais, Marcos? Sim, consegui. Hoje, dentro da tua visão, o que você busca? Você prefere algo mais confortável, porque essa escola tradicional é mais confortável, também vai te dar resultado em 5, 6 anos? Ou a United, que tem o propósito de ajudar você realmente a se comunicar em inglês, mas vai tirar você da zona de conforto, vai causar algumas dores de propósito para que você possa desenvolver o inglês, para que você possa ter um salto mais rápido. O que você busca hoje? Primeiramente, o horário, para mim é muito melhor a United. A questão do tempo também, que eu quero quanto antes poder viajar, poder fazer testar concurso, e eu acho que a United para mim hoje é a melhor opção. Entendi. Então, metodologia de ensino para você é o que você busca da United. Podemos ficar tranquilo que, apesar de ser mais desafiador, é o que você busca nesse momento. Sim. Perfeito, Marcos. Alguma dúvida sobre a metodologia? Não. O que você mais gostou é isso que você me falou, né? Isso. Horários e o tempo. E o tempo. Aprendizado. Ser mais rápido, né? Isso. Isso é o principal para você. Perfeito. Então, questão metodológica, hoje, se você não dependesse de tempo,
nem de dinheiro. Se a única escolha fosse relacionada a método, o que você se identifica é com a metodologia da United. Isso. Perfeito.